Shalom, querido, graça e paz, tudo bem? Deus te abençoe, meu querido, minha querida, durante todo esse dia, você seja banhado pelas bênçãos do Senhor. Muito bem, iniciamos ontem a nossa série 6 e hoje nós vamos já tratando do devocional de número 2, falando sobre códigos para a cura e para a prosperidade. E lembrar o texto de ontem, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, quando nós observamos a teologia e suas diversas abordagens, ao conduzir o povo de Deus ao longo desse tempo, não é surpreendente encontrar discursos que destoam da doutrina de Cristo. Ser uma igreja cristocêntrica é essencialmente manter os princípios ensinados por Jesus, sem nos intimidarmos de maneira alguma diante dos desafios ou ao conquistarmos novos territórios. Porque o Evangelho de Jesus sempre incomodou reis, autoridades políticas e classes dominantes. Já parou para pensar nisso? Simples, porque ele liberta. Ele transforma a mente das gerações e direciona-nos para conquistas e prosperidade. A igreja que atravessou séculos o fez mostrando na sua força e na sua influência. O Oriente, na Europa, na América do Norte e até mesmo hoje na América Latina. Se ela não tivesse sido desbravadora e se posicionado, nós não estaríamos aqui celebrando o que Cristo fez em nossas vidas. O avanço do reino se deu com forte impacto nas áreas tanto da política quanto da economia, da educação, e a igreja foi protagonista em mudanças, mesmo em tempos em que a teologia ainda estava em formação. Os séculos XV e XVI, por exemplo, foram determinantes para que a igreja se revisse, se aprofundasse no conhecimento de Deus e crescesse intelectualmente. Como isso aconteceu? A dedicação através da criação de escolas e universidades, enfim. A igreja também, na verdade, atravessou situações difíceis e vale a pena a gente poder rever algumas situações, como ela se destacou na economia, ampliando mercados e fez ouvir a sua voz, participando dos grandes debates sociais, ainda que tenha, na verdade, perdido em muitos momentos a sua originalidade, o seu rumo, envolvida em situações que nós não gostaríamos que a igreja fosse envolvida em relação ao que a história diz. O processo de conquista sempre foi um aprendizado. O que temos hoje no meio de tudo isso veio de forma imediata? Não, de maneira nenhuma, mas foi o resultado de um processo contínuo. Se você estudar a história da igreja, especialmente desde a reforma até os dias de hoje, você verá cada etapa como foi importante na contribuição para o que nós somos hoje. Inclusive, vamos lembrar de um fato, né? Além de se destacar pela sua presença no campo das ideias, a igreja também alcançou grande poder material durante a Idade Média, né? Foi decisiva essa questão, as conquistas, né, desses territórios, que foram territórios importantes, e a exigência que foi colocado sobre a igreja, tanto serviu para que ela pudesse, como nós dissemos, destoar da mensagem principal, mas como também impulsionou para estratégias novas, alcançadas, desenvolvidas em relação ao crescimento do poder que gerou, inclusive, nas tensões internas. Apesar dos erros que nós não podemos deixar de mencionar por uma questão de lealdade, né, por uma questão séria, os desvios que aconteceram em relação
a tudo isso que foram cometidos ao longo do tempo, é impossível ignorar que tudo isso fazia parte de um processo rumo à libertação e à prosperidade legítima, que é um direito absoluto do reino. Essa questão deve ser bem consciente, porque se somos o que somos hoje, é porque a história nos impulsionou a sermos ousados na pregação de Jesus e no estabelecimento do seu reino. Mesmo denominações simples têm crescido graças à coragem de seus líderes, sem discussão a respeito disso, e tem feito com que haja a ampliação dos territórios. É por isso que nós devemos ser firmes em nosso chamado apostólico, nosso chamado cristão, para que as gerações desfrutem da vida abundante que Jesus prometeu. Nosso papel é consolidar a obra que ele começou. Vamos lembrar o que Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto, que aquele que em nós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nosso maior desafio está na distância entre o discurso e a prática. E é um desafio para que nós possamos enfrentá-lo e vencer. Deus abençoe e te vejo amanhã no devocional de número 3. Beijo no coração.